Boa noite, irmãos. Antes de começarmos a ler a palavra de Deus, eu gostaria de orar com vocês. Obrigada, Deus, por esta noite, Deus. Obrigada, Pai, pelo nosso coração, pela nossa vida, Pai. Obrigada, Deus, porque Tu és bom, Senhor. E Tu tens, Senhor, nos carregado, Senhor, nos Teus braços, Deus. Obrigada, Pai, porque um dia, Senhor, Tu te fizeste um sacrifício, Tu te deste em sacrifício por cada um de nós. Obrigada porque deixaste a Tua palavra, Senhor, que é um guia para a nossa vida, Pai. Senhor, obrigada, Pai, por esta palavra que liberta, Senhor, por esta palavra, Senhor, que transforma, Deus, as nossas vidas. Que nós possamos seguir, Senhor, esses exemplos, Pai, que Tu deixaste escritos na Tua palavra. Que nós possamos, Deus, olhar para eles, Senhor, como testemunhas vivas daquilo que Tu fizeste sobre a vida deles, Senhor. Acreditando, Senhor, que só Tu és Deus, que só Tu és Salvador, Senhor, e só Tu podes libertar a nossa vida, Pai. Senhor, usa a minha boca, Senhor, para falar, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Se há alguma coisa em mim, Senhor, que não está, Senhor, correta, Senhor, que Tu possas retirar, Senhor, lavar, purificar, Senhor, para que possa haver liberdade, Senhor, no Teu Espírito, Deus, para falar, Senhor, a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu nos resgataste. Obrigada porque podemos estar, Senhor, a ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Obrigada porque podemos, Deus, exercer, Senhor, a Tua palavra, Pai. Tu nos deste capacidade, Senhor, para isso, Deus, através do Teu Filho amado, através da graça e merecedora, Senhor. Nós podemos, Deus, ser chamados de Teus filhos. Que honra, Senhor, nós podemos ter um Pai tão presente, um Pai tão maravilhoso, um Pai fiel, um Pai que nos ama eternamente. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Daniel 6:1. Hoje eu gostaria de falar sobre Daniel. Já há algum tempo que não falo sobre Daniel. E eu gostaria que nós pudéssemos tirar alguns pontos da vida deste homem de oração, deste homem que não retrocedeu mesmo quando a sua vida estava em risco. Daniel 6:1 diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Até aqui, nós conseguimos interpretar que Daniel, ele distinguia-se no meio destes príncipes e presidentes. Ele distinguia-se não pela sua capacidade, pela sua formosura, pela sua força, mas porque nele havia um espírito excelente, o Espírito Santo de Deus. E nós vemos que já do princípio, nós vemos que ao distinguir-se, ele iria também trazer muito ódio à sua vida. Continuando então, o 4 diz assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Até aqui, nós podemos ver que esses príncipes, esses presidentes ficaram com inveja daquilo que Daniel fazia, de como o rei olhava para Daniel. E eles sabiam que o caráter de Daniel, que as suas características, que, através disso, de toda a maneira como ele agia, de toda a maneira como ele falava, de toda a maneira como ele servia ao rei, eles não iriam encontrar culpa alguma sobre essa maneira, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. No 5. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Senhor. 6. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito
e assina a Escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. 9. Por esta causa, o rei Dário assinou esta Escritura e dito. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandato real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo o homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que é dos transportadores de Judá: não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Até aqui a palavra do Senhor. Nós conseguimos ver algumas características naquilo que Daniel fazia, mas essas características não vinham somente de Daniel, mas de uma vida completamente pautada, completamente entregue nas mãos de Deus. Daniel conhecia Deus, Daniel servia a este Deus vivo, custasse o que custasse. Nós vemos que a vida de Daniel estava em risco quando ele soube que este edito estava assinado pelo rei, estava confirmado e que não tinha como
haver uma volta a dar ou uma defesa para ele. E ele, em vez de correr para outro lugar, fugir, em vez de ficar calado durante 30 dias, ele decidiu correr para a sua casa e fazer as 3 orações que ele fazia sempre no seu dia. Ele não desistiu de Deus. A pergunta é, quantas vezes nós deixamos de orar? Quantos dias às vezes ficamos sem orar? Quantas vezes deixamos de buscar a face do Senhor, nos rendermos diante dele por causa de situações, ou por causa que não dormimos, ou por causa de outra coisa qualquer? Quantas vezes nós deixamos de ir à igreja, deixamos de louvar a Deus porque estamos mais tristes, mais abatidos ou mais chateados? Daniel tinha 30 dias. Ele poderia, nesses 30 dias, ficar sem adorar a Deus, sem buscar a Deus, sem orar a Deus. Eram apenas 30 dias. Eram apenas esses 30 dias que Daniel teria que ficar sem entrar na presença de Deus. Mas Daniel escolheu a boa parte, mesmo sabendo que a sua vida estava em risco. Ele se prostrou no seu quarto, ele adorou, ele louvou, ele clamou a este Deus vivo. E ele não desistiu, porque ele sabia que o propósito da sua vida era exatamente este: continuar a adorar ao Senhor, continuar a buscar ao Senhor, porque não havia sequer vida além da vida que ele tinha com Deus. Amém? Nós vemos esses homens que fizeram de tudo para acusar Daniel, de tudo para arranjar uma ocasião para que Daniel saísse do caminho deles e eles pudessem ter sucesso. E eles sabiam que não conseguiriam achar a ocasião naquilo que Daniel fazia diante do rei, naquilo que Daniel estava responsável, porque eles sabiam que ele era um homem fiel e ele não iria mudar o seu caráter. Mas eles também sabiam que ele era fiel a Deus, e isso era o único ponto fraco de Daniel. Eles sabiam que só podiam alcançar alguma coisa com Daniel se eles tocassem no seu ponto fraco, que era a adoração ao seu Senhor. Eles sabiam que se tocassem nesta área da sua vida, que ele não iria negar-se a Deus. E foi isso que aconteceu. Eles foram buscar Daniel, foram ver onde é que ele estava depois do edito ser assinado, depois de eles terem convencido este rei, depois de eles terem convencido-se uns aos outros para que todos estivessem em harmonia nesta decisão. Eles foram procurar a Daniel, encontraram Daniel exatamente no mesmo lugar que ele estava todos os dias, 3 vezes por dia, orando e suplicando diante do seu Deus. E o que é que aconteceu a seguir, irmãos? Daniel não suplicou pela sua vida, Daniel não disse que estava arrependido, Daniel foi em frente e continuou. E este rei, porque amava Daniel, este rei que respeitava a Daniel por ele ser fiel, por ele ser da sua confiança, ele tentou de todas as maneiras livrar a vida de Daniel da cova dos leões. Só que ele não conseguiu, porque esses homens, eles usaram de uma sabedoria maligna para acusar a Daniel. E eles conseguiram, porque eles fizeram um edito que era impossível ser revogado. Então este rei se entristeceu muito e mandou chamar a Daniel. E ele fala para Daniel no 16, diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Reparem que o rei conhecia a vida espiritual de Daniel. Ele sabia que Daniel era fiel a este Deus, ele sabia que Daniel não retrocederia por este Deus. E ele confiava que este Deus pudesse livrar a Daniel. Nós temos que ser estas pessoas que, diante desses maiorais, dessas pessoas que têm poder nesta terra, que nós possamos ser estas pessoas que dão testemunho do Deus que nós servimos, sem retrocedermos, sem nos calarmos quando alguma coisa acontece ou quando alguém não quer ouvir falar de Deus. Irmãos, nós temos a nossa família, muitos de vocês de certeza têm familiares que não conhecem a Deus e muitas vezes nós ficamos calados para não arranjar aquela confusão, aquela discórdia dentro da nossa casa. Daniel não ligou para isso. Daniel não olhou para essas circunstâncias. Daniel não olhou para essa tribulação. Daniel olhou para Deus, como é que ele poderia viver sem Deus naqueles 30 dias, sem adorar a Deus. Ele podia ter feito uma oração e dizer: Senhor, entre esses 30 dias eu não vou estar na tua presença, eu vou cumprir a lei, eu vou olhar para esta lei, eu vou estar, Senhor, somente aqui. Ele podia ter arranjado uma desculpa qualquer, mas Daniel não retrocedeu, porque o seu objetivo de vida era estar ali,
honrando e glorificando a Deus em todas as coisas. E este rei conhecia esta maneira de Daniel adorar a Deus, desta maneira de Daniel colocar a Deus acima de todas as coisas. E ele próprio disse: o teu Deus, a quem tu continuamente te serves, ele te livrará. Que a nossa vida possa estar pautada desta maneira. Que as pessoas olhem para nós e mesmo no meio de uma tribulação, de algo impossível, elas possam dizer para nós que o teu Deus, a quem tu serves, ele te possa livrar. Amém? E foi trazida uma pedra e foi colocada sobre a boca da cova, e o rei selou-a com o seu anel e com o anel dos seus grandes. O rei foi para a sua casa, ele entrou a noite toda em jejum e não deixou que trouxessem música à sua presença. Então este rei, que nem sequer dormiu a noite inteira, ele correu para a cova dos leões e ele perguntou a Daniel, no 20, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E qual seria a resposta para alguém, para este Daniel, este homem que nunca deixou Deus mal, que não negou Deus, não se envergonhou do nome de Deus, não temeu pela sua vida, mas que ele continuamente serviu a Deus? O que poderia Deus fazer diante disto? Claro que sim, que Daniel foi livre da cova dos leões, e ele responde no 21, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Reparem que foi achada inocência em Daniel, porque Daniel só continuou a fazer aquilo que acreditava, continuou a estar com Deus, aquele que ele mais amava. Ele continuou a orar, ele continuou a fazer aquilo que ele fazia todos os dias. Isto não era causa para ele ser lançado à morte na cova dos leões. Ele não retrocedeu, ele olhou em frente. Se nós formos ler a história, e é sempre engraçado nós lermos, porque nós sabemos o fim dessa história. Mas Daniel, naquele momento, ele não saberia o fim. Ele não se importou se a vida dele iria terminar naquele momento por causa da sua atitude. Ele não estava interessado nisso. O que mais interessava a Daniel era que, vivo ou morto, que ele estivesse na presença do seu amado Deus. Vivo ou morto, que ele estivesse a servir a Deus. Ele sabia, ele tinha prioridades. As prioridades de Daniel estavam em Deus. Aquilo que ele mais amava era Deus e é Deus. E que nós hoje possamos ter esta certeza na nossa vida. Que seja o dia que for, quantos dias forem que nos impeçam muitas vezes de orar, muitas vezes de buscar a Deus, não retrocedas, ser fiel até ao fim. As tribulações vão vir, os dias maus eles vão vir, mas que nós possamos permanecer naquele que nos amou, naquele que nos livrou, mesmo que não tenhamos a certeza que Ele nos irá livrar, mas que nós possamos ter a certeza que, vivos ou mortos, nós queremos estar no Senhor. Amém? Então este rei muito se alegrou no 23 em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Quando nós confiamos em Deus totalmente, podem procurar em nós uma maneira de explicar aquilo que está a acontecer do sobrenatural sobre a nossa vida, mas eles não vão achar nada, nenhuma ferida, nenhum mal. Daniel podia ter vindo, podia-se ter achado chateado, revoltado com aquilo que estava a acontecer, mas ele estava são. Ele continuou até no fim a dizer, o meu Deus mandou um anjo para vir fechar a boca dos leões. O meu Deus é fiel. 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera. Diga aí na sua casa, eu creio no Deus vivo, eu creio no meu Deus. Eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás por causa de opiniões, por causa
de pessoas que não creem, de pessoas que não querem ouvir. Eu vou crer no meu Deus até ao fim e Ele me irá livrar de todas as coisas. E mesmo que Ele não me livrar, eu sei que eu o irei encontrar na vida eterna. Eu sei que eu irei encontrar nos céus, porque foi assim que Jesus prometeu. 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Isto é o que acontece com as pessoas que querem o nosso mal. Isto é o que acontece com aqueles que não creem, porque estes homens tiveram a oportunidade de servir ao mesmo Deus. Estes homens tiveram a oportunidade de mudar as suas vidas, mudar o seu caráter, mudar a sua índole, através daquilo que Daniel demonstrava todos os dias, sendo fiel, cumprindo, sendo obediente, fazendo a sua parte. Só que eles preferiram acabar com aquele que era fiel, em vez de aprender com ele. E isto tem uma consequência. Tudo na nossa vida tem uma consequência. E esta consequência muitas vezes acontece porque nós queremos arranjar uma maneira de ir pelo atalho. Eles podiam ter servido a este Deus e podiam também ter subsaído a este rei. Mas eles não o quiseram fazer, não quiseram aprender, quiseram seguir o caminho deles, em vez de seguir o único caminho, que é Cristo. Amém? Então eles foram lançados na cova, e eles, os seus filhos, as suas mulheres e aqueles leões acabaram com eles totalmente. No 25 diz assim: então o rei Dário escreveu a todos os povos, olha a consequência da tua obediência, escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. 26. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo para sempre, permanente, e o seu reino não se pode destruir. E o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Nós vemos que este rei, ao ver este milagre, este ato magnífico do nosso Deus, este exercer, este proteger do nosso Deus, até ele se colocou humilde, porque ele disse no 27, ele livra e salva e opera sinais maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Peço desculpa. No 26, da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam. Ele falou os homens, todos. Ele incluiu-se também perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. O seu domínio é até ao fim. Isto são palavras de um rei que entendeu, de um rei que já tinha olhado para Daniel com outros olhos, tinha entendido que ele tinha algo diferente, e este rei rendeu-se a este Deus vivo por causa de uma decisão de não deixar de orar, de não deixar de buscar a Deus. Olha o que é que aconteceu. Daniel passou pela provação, passou pelo medo, passou pelos leões, passou por isto tudo. Mas olha o que é que aconteceu. Estas línguas, estas nações, estes lugares por toda a terra tiveram este edito, leram esta carta deste rei que os ordenou a temer e a tremer do Deus de Daniel. Esta foi a consequência que Daniel ganhou, esta bênção que Daniel ganhou na sua vida, em que toda a gente iria ouvir falar do seu magnífico Deus, do seu grande amado, que ele não deixou, que ele não largou a sua mão, mesmo no meio da ameaça, mesmo no meio de poder perder a sua vida. Ele não largou o nosso Deus que hoje nós dizemos que adoramos, que hoje nós dizemos que damos a nossa vida por Ele, que Ele está acima de todas as coisas. Que este exemplo deste homem que deu a sua vida pelo Evangelho, que deu a sua vida para continuar a fazer aquilo que ele fazia todos os dias,
que este exemplo, que este testemunho, ele possa rasgar o nosso coração e nós possamos ter mais temor, que nós possamos ter mais cuidado nas coisas de Deus que nós fazemos dia a dia, colocando as nossas prioridades no lugar certo, colocando o nosso coração no Deus que faz todas as coisas, colocando os nossos tesouros nos céus, em vez de nós nos estarmos a preocupar tanto com aquilo que podem falar sobre nós, ou com aquilo que pode acontecer amanhã, ou com aquilo que eu tenho que fazer daqui a 5 minutos. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração de todas as coisas, de todas as ameaças, de todo o mal, de tudo aquilo que possam vir a falar para ti. E não deixes Deus, não deixes o Salvador, não deixes esse Deus maravilhoso que cuidou de nós de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, o seu primogênito, o seu tão amado Filho, para que Ele morresse naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ter a graça, esse favor imerecido que nos livra dos pecados. Amém? Eu gostaria de orar antes de terminar. Obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por esses homens, Senhor, que se entregaram, Pai, pelo Evangelho e nos mostraram, Senhor, como testemunhas, Pai, que Tu és o Deus vivo, Senhor, que Tu, Senhor, não nos deixas, que não nos abandonas, Pai. Senhor, Te agradecemos por todas as coisas que eles passaram, porque hoje, Pai, nós podemos ler, podemos ver e acreditar, Senhor, que eles, Senhor, venceram todas as coisas, todo o mal, Senhor, deste mundo, Senhor, por causa de Ti, Senhor, por causa do Teu nome, Senhor, por causa, Senhor, da obediência a Ti, Senhor, aquilo que fala o Novo Testamento, em que nós nos temos que render totalmente a Ti, buscando, Senhor, totalmente a Ti, Deus. Deu certo na vida deles, Senhor, e dará também certo na nossa, porque a Tua Bíblia, Senhor, ela não se renova, Senhor, a Tua Bíblia é eterna, a palavra, Senhor, da Tua Bíblia, Senhor, as palavras deste livro, Senhor, elas são eternas, e elas, Senhor, fizeram, Senhor, diferença na vida daqueles homens, e também farão diferenças na nossa, porque Tu não és um Deus que muda, Tu és um Deus imutável, Senhor, Tu és um Deus que não muda, Pai, és um Deus fiel, Senhor, Tu és o mesmo que estava com Daniel, Senhor, naquela cova, e és o mesmo que estás aqui, Senhor, és o mesmo que estás, Senhor, em cada casa, Pai, em cada coração, Senhor. Por isso honramos e glorificamos o Teu nome, nos entregamos totalmente, Senhor, nos Teus braços, com toda a confiança. Mesmo, Senhor, que haja muita dor, Senhor, no nosso coração, por alguma razão, Senhor. Mesmo, Senhor, que nós sejamos abandonados por uma família, Senhor, ou não, Pai. Senhor, mesmo, Senhor, que ao longo, Senhor, da nossa vida nós fomos rejeitados de alguma maneira, Deus. Senhor, nós fomos diminuídos, Senhor, nesta terra, Pai. Sabemos que, Senhor, nos Teus braços há valor. Senhor, sabemos que nos Teus braços nós somos transformados, Pai. Somos vasos novos, Deus, que carregam os tesouros, Senhor, que carregam o Teu tesouro, que carregam a Ti, Senhor, a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Cuida da nossa igreja, cuida de cada um que nos assiste, cada igreja, Senhor, de Portugal, Senhor, e cada igreja mundialmente, Deus, que adora, Senhor, e glorifica o Teu nome ainda, que não retrocedeu, mesmo, Senhor, depois de tantas coisas terem acontecido, Deus. Senhor, abençoa, Pai, para que nós possamos estar unidos em oração, Pai, para que nós possamos estar unidos, Senhor, glorificando o Teu nome, até, Senhor, que Tu venhas, Pai, buscar a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Retira de nós, Deus, toda a dúvida, Senhor, todo o pesar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos leva, Senhor, para longe de Ti, tudo aquilo que nos leva a se esquecer, tudo aquilo que ocupa o Teu lugar no nosso coração. Senhor, que possa ser retirado nesta noite e que nós possamos sentir-Te, Deus, todos os dias e ter sede e fome de Ti, Deus, a cada segundo, a cada minuto, para que, Senhor, os nossos pés não se possam desviar, Senhor, do caminho que és Tu, Pai, mas nós possamos seguir em frente, Senhor, porque é de lá, Senhor, é em frente, Senhor, que Tu estás, Pai, e possamos buscar o socorro, Senhor, do alto, Pai, porque é no alto, Senhor, que vem o nosso socorro, Pai. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu nos completas, Pai. Tu és tudo o que nós precisamos, Pai. Nós Te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de terminar, eu queria falar-vos sobre algo que veio ao meu coração enquanto eu estava a meditar nesta pregação. Eu queria vos dizer que um dia eu preguei sobre Daniel num retiro e eu perguntei quem seria capaz de entrar numa cova
ou seria capaz de entrar como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha, e mesmo tendo dado aquele rei uma segunda chance àqueles 3 jovens, quem é que tinha coragem de ir até ao fim, entrando naquela fornalha com fogo ardente, por causa do nome de Deus? Quem é que teria? E poucos levantaram as mãos, poucos levantaram, poucos tiveram a coragem de dizer eu entrava. Eu até entendo, porque se calhar se nós levantássemos todas as mãos naquele dia, nós teríamos agido por emoção. Por isso é que o Evangelho ele tem que estar bem discernido na nossa vida, nós temos que entender, não por causa de uma emoção ou de um culto que foi mais emotivo, que puxou mais ao sentimento, mas porque nós acreditamos e porque nós entendemos esta palavra, entendemos aquilo que Deus fez, entendemos de onde nós saímos, entendemos para onde nós vamos se nós não estivermos debaixo da graça de Deus. Vale mais um dia na casa de Deus do que 1000 anos noutro lugar. Vale mais estarmos com Deus um dia nesta terra, um dia mais, do que vivemos 1000 anos sem a salvação daquele que nos amou primeiro. Eu deixo-vos esta mensagem, eu espero que ela tenha rasgado o teu coração e que nós possamos, a partir de hoje, ter as nossas prioridades com Deus acima de todas as coisas, amando, mesmo que mintam sobre nós, mesmo que tentem nos distrair, tentem tirar o nosso foco, que nós possamos correr sempre para os pés do nosso amado Jesus Cristo, sem desistir, sem olhar para trás, sem tirar as mãos do arado, que nós possamos ser fiéis, em nome de Jesus. Um beijinho para todos vocês, que Deus vos abençoe. Encontramos-nos domingo às 10 da manhã na nossa amada e querida igreja. Tchau!